O desespero acabou batendo a porta do clã Bolsonaro e também dos grandes empresários brasileiros. E o que você vai ver agora é simplesmente a prova definitiva de que eles estão perdendo o controle. O Eduardo Bolsonaro, ele tentou uma manobra desesperada no STF para afastar o Alexandre de Moraes, alegando que o ministro é vítima e também juiz ao mesmo tempo em um processo de coação internacional. Agora, enquanto isso, o dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, partiu para o ataque contra você, trabalhador, dizendo que o fim da escala 6x1 simplesmente vai causar um rombo de 20% nos preços e também gerar demissões em massa. Sim, eles estão unindo forças e a política tenta escapar da cadeia e também a elite está tentando manter o regime de escravidão moderna nas lojas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a tarifa Moraes de Eduardo quase acabou quebrando o Brasil no exterior e por que o discurso do medo do Flávio Rocha é simplesmente a maior mentira do ano para barrar um direito que é somente seu. É o cerco que está fechando de todos os lados e você precisa saber da verdade antes que eles apaguem esse vídeo. Então entenda agora como essa articulação nos bastidores de Brasília pode simplesmente mudar o seu futuro e também o destino da democracia nos próximos dias. A Defensoria Pública da União acabou de jogar uma bomba no Supremo. Eles querem simplesmente impedir que o Alexandre de Moraes julgue Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito. O argumento está parecendo técnico, mas o cheiro é de impunidade. Eles estão alegando que o Moraes ele não tem imparcialidade, até mesmo porque ele mesmo foi o alvo das articulações do filho do ex-presidente lá nos Estados Unidos. Então é a tática do juiz suspeito que está sendo usada para tentar anular meses de investigação da PGR, que provam que o Eduardo tentou sim usar o governo americano para punir o Brasil com sanções econômicas. Eles estão com medo porque eles sabem que as provas de coação à justiça são muito robustas e que a primeira turma do STF já aceitou a denúncia por unanimidade. Então é o vale tudo jurídico para salvar o mandato e também a liberdade de quem sempre pregou o prenda e arrebenta, mas agora treme diante da toga. Agora, o pedido de impedimento é o último suspiro de uma defesa que, é claro, não tem mais argumentos reais. Então, o que eles não contavam era com a revelação de documentos que acaba mostrando, é claro, exatamente como essa pressão internacional foi simplesmente arquitetada para sabotar o país. Agora, prepare o seu estômago, porque o que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos é de uma gravidade sem precedentes para um parlamentar brasileiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele não apenas pediu as sanções, não, ele também batizou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros de tarifa Moraes. Ele tentou usar a Lei Magnitsky, usada contra ditadores e criminosos de guerra, para punir os ministros do nosso país. Agora, imagine o impacto disso no seu bolso. Produtos brasileiros ficando mais caros lá fora, empresas perdendo seus contratos e também o desemprego subindo aqui no Brasil. Tudo por causa de um capricho político de quem simplesmente não aceita ser investigado. A PGR afirma que ele articulou diretamente com autoridades americanas para sabotar o judiciário brasileiro. Então é a prova clara de que para essa turma o projeto de poder deles vale muito mais do que a soberania do Brasil. Então eles jogam contra o país enquanto eles estão dizendo que o amam. E essa conexão sombria entre a política doméstica e a interferência estrangeira é o que realmente apavora o clã Bolsonaro agora. Então, enquanto o Eduardo Bolsonaro está fugindo de Moraes, o bilionário Flávio Rocha, da Riachuelo, resolveu fazer terrorismo psicológico com quem acorda cedo para trabalhar. Em um fórum de luxo lá no Guarujá, ele acabou disparando que acabar com a escala 6x1 vai elevar o custo do varejo em 20%. E a lógica dele é simples e também perversa. Ou você trabalha até exaustão com apenas um dia de folga, ou ele vai subir o preço da
a roupa e vai te demitir. Então ele acaba usando a palavra populismo para desqualificar uma luta que é por dignidade humana. Rocha acaba afirmando que a medida é um erro por ser discutida em ano eleitoral, mas a verdade é que para os grandes patrões, nós sabemos que nunca vai ser o momento de dar descanso para o povo. Então eles querem preservar as margens de lucro à custa, sabe do quê? Do burnout. É o empresariado bolsonarista que está mostrando, é claro, os dentes contra o governo Lula e também contra os direitos sociais mais básicos. Então, o que ele não esperava era o que a reação popular fosse tão grande, a ponto, sabe do quê? De colocar as grandes empresas contra a parede em pleno debate nacional. O Flávio Rocha fala da inflação em 13% a 20%, mas o que ele não está contando é que o lucro das grandes empresas, dos grandes varejistas, nunca foi tão alto, enquanto o salário real do trabalhador só encolhe. O fim da escala 6 por 1 não é apenas um desejo, é uma necessidade de saúde pública. O Brasil é um dos países com maior índice de ansiedade e também de depressão no trabalho. E o modelo de 6 dias de labuta para uma folga, bom, é o grande culpado. O empresariado está dizendo que a mudança, é claro, vai restringir a flexibilidade, mas o que ele acaba chamando de flexibilidade, nós chamamos de exploração. A PEC, ela está avançando e o desespero de Rocha é o sinal verde de que nós estamos no caminho certo. Então, se as empresas elas estão precisando de mais gente para cobrir os turnos, contratem mais brasileiros para trabalhar. Então isso acaba gerando emprego e também faz a economia girar de verdade. E não apenas, é claro, o bolso dos acionistas. A máscara da eficiência empresarial está, é claro, caindo e está revelando apenas o desejo de manter os seus privilégios de um passado colonial que não cabe mais no Brasil de hoje. Agora, você sabia que o Eduardo Bolsonaro nem sequer compareceu ao interrogatório marcado pelo STF? Ele simplesmente ignorou a justiça brasileira e nem sequer acabou indicando seus advogados, forçando inclusive a Defensoria Pública a assumir o caso. É o auge da arrogância de quem sente intocável por ser filho de quem é. E a defesa agora está tentando anular o processo, alegando que ele deveria ter sido citado por carta rogatória, já que está fora do país. É a velha tática de usar a burocracia internacional para fugir do oficial de justiça. Eles querem, é claro, que o processo prescreva ou que simplesmente caia no esquecimento, mas os fatos, eles são muito teimosos. Enquanto ele passeia pelo exterior fazendo lobby contra o Brasil, o povo exige respostas sobre o uso de dinheiro público nessas viagens internacionais. A justiça tem que valer para o filho do ex-presidente da mesma forma que está valendo para qualquer cidadão comum. Então nós sabemos que esse comportamento de fuga apenas acaba reforçando ainda mais a suspeita de que as provas colhidas pela PGR são simplesmente impossíveis de serem refutadas num tribunal sério. E nós sabemos que a votação da PEC do fim da escala 6 por 1 está marcada para essa semana e o clima em Brasília é de guerra total. O relator Léo Prats, ele deve simplesmente apresentar o texto e a direita está acuada. Eles sabem que votar contra o trabalhador agora é simplesmente assinar o atestado de óbito político para as próximas eleições. Por isso, empresários como Flávio Rocha está agindo nos bastidores, tentando, é claro, convencer deputados de que o país vai quebrar. E é o mesmo discurso que usaram na reforma trabalhista, estavam prometendo milhões de empregos que de alguma forma nunca vieram. Agora, eles dizem que o descanso vai gerar inflação. Nós sabemos que isso é mentira, tá? Porque a redução da jornada é simplesmente uma tendência mundial e o Brasil não pode ficar para trás como uma colônia de exploração. O governo Lula está firme na negociação para garantir que essa vitória chegue ao povo. Então, enquanto os aliados do bolsonarismo está tentando, é claro, encontrar uma saída que não queime a sua imagem com o eleitorado mais humilde. Agora, a pressão das redes sociais será o fator decisivo para desequilibrar esse jogo de interesses. E a Defensoria Pública está dizendo que o Eduardo Bolsonaro está protegido pela imunidade parlamentar e também sabe pelo quê? Pela liberdade de expressão. Mas eu vou te perguntar uma coisa.
Desde quando pedir sanções econômicas contra o próprio país e também tentar coagir juízes é liberdade de expressão? A imunidade, ela existe, sabe para quê? Para proteger o parlamentar no seu exercício do seu mandato, não para dar licença para praticar atos de sabotagem institucional no exterior, não. A PGR, ela foi muito clara. Houve uma tentativa real de interferir no julgamento da trama golpista de Jair Bolsonaro por meio de pressão internacional. E se isso não for coação, nada mais é. O STF precisa ser firme para mostrar que o mandato parlamentar não é um salvo-conduto para o crime, não. O cerco jurídico em torno do Eduardo é apenas o começo de uma limpeza necessária nas nossas instituições, que nós sabemos que foram corrompidas pelo projeto autoritário. Então, o argumento de que ele não tinha poder de decisão nos Estados Unidos está caindo por terra quando nós estamos vendo que ele era o principal porta-voz do golpismo brasileiro em Washington. Agora, tudo isso que nós estamos discutindo aqui, o medo do Eduardo Bolsonaro de ser preso, também o pânico do Flávio Rocha com a escala 6x1, nós sabemos que tem um nome, e esse nome é Eleições 2026. A direita, ela percebeu que perdeu a conexão com a base trabalhadora e agora está apelando para o judiciário e também para o terrorismo econômico. De um lado, nós temos um projeto que quer manter o trabalhador exausto e também os políticos do clã protegido pela impunidade. Do outro lado, nós temos uma pressão popular que está exigindo apenas seus direitos, descanso e justiça. O destino de Eduardo Bolsonaro no STF vai ditar o tom da oposição nos próximos anos. E se ele for condenado, o bolsonarismo perde um de seus maiores articuladores internacionais. E se a escala 6x1 acabar, o povo vai ganhar uma vitória histórica que nenhum discurso de empresário bilionário poderá apagar. O jogo, ele está sendo jogado agora e as peças estão se movendo de forma muito rápida, revelando, é claro, quem são os verdadeiros inimigos do progresso social e também da justiça brasileira. Então nós chegamos ao momento da verdade. Nos próximos dias, o STF ele vai, é claro, decidir se vai manter Moraes no caso e a Câmara vai decidir se você vai ter mais tempo com a sua família. A tarifa Moraes de Eduardo e a chantagem de Rocha, é claro, são duas faces da mesma moeda que tenta atrasar o Brasil. Então, esse canal ele vai continuar aqui denunciando cada manobra e cada mentira desses que se dizem patriotas. Mas, que jogam contra o povo brasileiro na primeira oportunidade. Então, a justiça está chegando e ela não vai bater apenas na porta dos golpistas, mas também na mesa dos exploradores que querem, é claro, barrar o seu descanso. Então, a história ela está sendo escrita e você, é claro, é testemunho ocular de um dos momentos mais tensos da nossa política recente. O clã Bolsonaro e também a elite econômica nunca estiveram tão acuados e a reação deles, embora, claro, barulhenta, é sinal de fraqueza. Então fica atento a cada movimento, porque a verdade é a única coisa que eles não vão conseguir comprar com lube ou também em liminares. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai enviar para você em primeira mão e assim você não vai perder nada do que está acontecendo aqui no nosso país, dentro da política nacional. Até o próximo vídeo!